O bom é que isso aqui é um estudo bíblico, que não visa a situação religiosa. Então, para quem se destina este estudo? Religiosos e não religiosos. Quem já tem uma religião e quem não tem. Porque buscar a Deus não é só característica de quem segue religião. Pelo contrário, precisa mais buscar quem não tem religião. Porque muitos religiosos se acham já na boa, não preciso de mais nada. Mas não é assim. Uma coisa é ter religião, outra coisa é ter a Deus. E outra coisa é ter a Deus e conhecer a Deus. E conhecendo, se relacionar com Ele. Então nós estamos aqui para ensinar o que a Bíblia fala. Não religião, mas a Bíblia fala de Deus. Para espíritas, para católicos, para evangélicos, para budistas, para todo mundo, para judeus se quiser, para todos os tipos religiosos e para os ateus, mais ainda, amo os ateus. Porque o ateu, ele não é de religião nenhuma, mas ele tem que buscar a Deus também. É engraçado, né? Não existe ateu. Eu não acredito em ateu. Porque na hora que um ladrão chega, é um assalto, ele fala, meu Deus, me ajuda. É ou não é? Na hora que ele está com câncer, ele fala, e agora? Será que alguém pode me ouvir aí? Será que eu perdi toda a minha vida pensando que não existia nada, mas agora alguma coisa há de se manifestar para mudar a minha vida? Então a situação é essa. Se conhece o indivíduo na sua espiritualidade quando ele está no aperto. Porque no bem bom está todo mundo bem, ninguém quer saber de Deus. Ninguém quer saber de Deus quando está tudo bem. Pode ver. Lá no Salmo 73 a Bíblia fala que o salmista viu o ímpio, tudo ia bem com o ímpio, ele falava assim, para que Deus? Para que Deus? Estou bem, tenho dinheiro, tenho saúde, para que Deus? Né, Vilma? Então a turma, quando aperta a situação, uma vez eu atendi um paciente, já acontece para vocês, daí falei, conversando tal, eu tentei, falei, vou ver se eu entro com o evangelho aí, falei, qual a sua religião? Ele falou, eu sou ateu. Eu falei, que maravilha! Ele é mesmo? Eu falei, mas por quê? Ele falou, eu gosto muito dos ateus. Você não crê em nada? Eu falei, não creio em nada. Não creio em Jesus, nada, não existe nada, somos nós aqui e tal. Eu falei, que legal, achei legal a sua posição. Ele, que bom. Falei, então, tem filhos? Tenho quantos filhos? 3 filhos. As crianças estão bem? Graças a Deus, está tudo bem. Você acabou de falar que não crê em Deus? Não, é força da expressão. Eu falei, que nada. Falei, que nada. Quero ver um filho seu pegar uma leucemia, como eu já vi gente lá chorando, que era todo empinadinho. Na hora que o filho pegou uma leucemia mortal, o indivíduo começa a se voltar para o sobrenatural. Aí muda tudo. Aí ele ficou meio assim, aí ficou meu amigo. Falou, ateu. Não existe ateu. É verdade. Porque basta olhar para a criação deste mundo e você compreende que as coisas são formadas por alguma coisa superior. Está lá em Romanos, capítulo 1. Abra lá. Esse é o assunto? Não, estou falando pelo Espírito. Amém. Para ver se atrai um pouco da turma que está querendo assistir a novela. É difícil competir com a Rede Globo do mal. Agora vocês estão vendo que a Rede Globo é do mal. Sempre falei, né? Mas vocês não acreditavam. Precisou lá falar mal do nosso candidato. É lógico. A gente tem que se posicionar como servo de Deus para aqueles que endossam as coisas de Deus. Ué, fazer o quê? E olha aqui, a partir do verso 20. Verso 19, porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus lhe manifestou. Olha só, sobre Deus, verso 20, Romanos 1, 20. Porque as suas coisas invisíveis, quer dizer, as coisas invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, quer dizer, a natureza espiritual, né, a divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Para quê? Para que eles, quer dizer, os que não acreditam, fiquem inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis. A pessoa olha a natureza, olha a harmonia ecológica do sistema, olha a mecânica biológica do ser vivo, uma coisa louca.
Coração não para. Por que o coração não para? Já viram câncer de coração? Quem já viu câncer de coração? Quero dar um prêmio para vocês. Quem foi? Não existe. Fantástico, não? Câncer de coração não existe. Já pensaram nisso? O coração não para. A pessoa funciona ali. É um milagre, a vida é um milagre. Como é que pode? Hoje uma paciente falou que ela foi no enterro de uma moça recentemente, aquele quadro tétrico, duro, a pessoa dura, passou, parece pedra. Falei, nós não somos nada. Passaram algumas horas, acabou tudo. Então, hoje mesmo a irmãzinha também falou para mim que o papai, né, a mamãe, foi tirada dos ossos. Ela viu a mãe dela depois de já no túmulo. Não somos nada. Nada. E quando a pessoa é cremada, então vira pó, faz assim, acabou. Não somos nada. Mas existe um milagre da vida em nós mesmos. Esse mistério de vida em nós é uma coisa que nem a biologia, nem a medicina sabe explicar direito. O ter vida em nós mesmos. Onde fica o espírito no corpo, ninguém sabe até hoje. É no cérebro. Não, no cérebro fica o espírito do homem. O que é? A consciência. Então, tal região é da memória, tal região é da visão, tal região é da sensibilidade, tal, isso existe. As faculdades psíquicas. Mas a alma é um mistério. O psique é um mistério. Não é verdade? O ter vida em nós mesmos é um mistério. Então, amados, e a Bíblia fala que Jesus tem a resposta para tudo em Colossenses capítulo 2, olha lá, abra lá. O senhor está enrolando, pastor, é que a palavra hoje é curta, então eu estou enchendo linguiça. Colossenses 2, aquele menino é impressionante, né? Christopher. Né? 17 anos de idade, podia estar agora no cinema, comendo pipoca, não, está aqui buscando a Jesus. Que bênção. Colossenses, capítulo 2, verso 2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência. Então, nosso coração tem que ser enriquecido da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, que é quem? Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Os tesouros, os segredos, olha lá, os tesouros da sabedoria, o porquê dos porquês, Jesus tem a resposta. Glória a Deus. O porquê do universo, Jesus tem a resposta. O porquê, o que cria o quê, e como que comanda, e como que acontece. Um dia nós teremos acesso a todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Basta ficar firme com aquele que detém todo o poder, Jesus. Eu não sei porque o povo não quer saber de Jesus. Não me entra na cabeça. É mais fácil ficar no meio das trevas, no meio do mal. O pessoal sabe que o diabo existe. Mas é um ser folclórico. Ele mesmo tratou de inventar isso para que as pessoas achem que ele não é mau. É mais ou menos que nem um partido político que eu conheço, que fala que é bom, mas não é bom. E parece que as pessoas são cegas. Mas não é esse o nosso propósito, é dizer para vocês que o reino de Deus é real. O reino de Deus é real e está entre nós. O que é isso? É viver a vida de Jesus, é viver o reino de Deus. Amém? Tá bom, pirata? Glória a Deus. Que bom. Então nós vamos falar agora de um assunto que eu preguei há muitos anos atrás. Eu nunca preguei isso aqui, não me lembro de ter pregado isso aqui nos últimos 20 anos. Chamado Lembranças do Passado. Preguei já aqui isso? O gafanhoto. Não. Lembra do gafanhoto? Só os velhos lembram disso. Quem é que se lembra disso? Ele lembra. O que era isso? Era o Kung Fu, na década de 70. Não, mas teve mas o Karate Kid imitou do Kung Fu. Kung Fu, na década de 70. Que idade você tinha em 76, 77? Você estava no espaço cósmico. Estava esperando uma oportunidade para vir para o planeta Terra.
Amém. Vamos então entender o que as memórias, a memória tem alguma influência na vida cristã? Faz mal lembrar? Recordar é viver, né? Recordar é viver, não é assim? Oh, que saudades que eu tenho da minha infância querida. Não é assim? Lembra desse poema? Vocês não estudaram nada, ficavam matando aula lá fora. Esse é Castro Alves. Da aurora da minha vida, da minha infância querida que os tempos não trazem mais. Né? Castro Alves. Vocês não estudaram? Não fizeram, não? Só que até os anos 80 estudou. Era obrigado. É quando havia escola boa. Agora a escola ensina outra coisa que não presta, mas vocês vão mudar isso em nome de Jesus. Mas pode a memória afetar o cristão? Por que eu preguei esse assunto a primeira vez? Porque numa reunião familiar, daquelas que eu fazia, Claudinha, um ex-drogado lá em São Bernardo começou a falar da vida passada dele para um grupo de 15 pessoas. Ele começou a dar testemunho do que acontecia na vida dele, o que ele fazia, como é que ele vivia a emoção da droga, como é que era a vida dele durante a época de drogado, mas ele passou uma emoção tão forte, tão prazerosa, que trouxe opressão para a turma. Eu falei, mas ele está tendo mais prazer no que vivia do que na conversão. Ele está tendo mais emoção naquilo que ele viveu antes de Jesus do que no tempo com Cristo. Tivemos até que intervir, falei, escuta, para aí, que está havendo confusão. Então as lembranças, elas não vêm sem uma consequência. Então qual o perigo que sofrem os crentes com as lembranças? Esse é um assunto que nós vamos abordar agora. Né? E outra, devem os cristãos lembrar o seu passado? Nós vamos ver isso agora. Por quê? Porque nós somos seres memorizados. Nós temos memória desde os 2 anos e meio a 3 anos de idade. Quando o cérebro desenvolve a maturidade, que criança até 2 anos não tem maturidade cerebral. Por isso que não tem memória. Ninguém lembra o que aconteceu com 1 ano de idade aqui. Mas com 2 e meio, 3 começa a lembrar. Uma emoção, uma visão. Eu lembro quando morreu o Kennedy, em 1963, eu tinha 3 aninhos. Eu me lembro até hoje, até a calça que minha tia estava, nunca me esqueço. Em novembro de 63. Faz tempo, hein? Me lembro. Então, é o Thales que está chegando? Olha, você se converteu, hein, Thales? O que é a palavra de Deus, hein, Thales? Você que era ateu, você que veio do mundo das trevas para Jesus, que bom. Então, irmãos, a memória começa a se firmar com 2 anos e meio, 3 anos de idade. E quanto mais jovem a pessoa, mais ela é forte a memória. Com a idade ela vai caindo. Uma pessoa de 70 anos, ela lembra muito mais do que aconteceu na infância, na adolescência, na fase juvenil, adulta, jovem, do que nos últimos dias. Ela é capaz de dizer o que ela assistia na década de 70, mas não fala o que ela comeu ontem. Não é verdade? Ela não lembra, às vezes, nem se tomou banho ontem. Aqueles de idade. Não, você é jovem. De jovem. Entendeu? Tanto memória física, que quando você dá um remedinho, melhora a memória. Então, memória é carne, é física. Com a idade vai se desgastando. Como um imprinting, como um carimbo que vai se gastando e já não fixa mais. Então, amados, a lembrança, ela pertence ao elemento carnal. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que biblicamente nós vamos entender isso. Por quê? Porque quando nós nos convertemos, o que acontece com a nossa vida? Nós morremos para o passado. Morremos para o passado. Isso também aconteceu com o povo de Israel. 1 Coríntios, vamos lá, a Bíblia, que fale a palavra e cale-se o pregador.
1 Coríntios 10, abra lá. 1 Coríntios 10, olha essa aqui, Vitória, você que é uma menina inteligentíssima e tem uma missão nesse mundo. Tem uma missão neste mundo. Presta atenção nas coisas que eu prego, que você tem que começar a pregar. Viu? Eu sei que vocês, depois que casarem, serão pastores. Viu? 1 Coríntios 10, a partir do verso 1, vamos lá. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Então, conclusão, o povo de Israel, quando saiu do Egito, vocês lembram a fantástica saída, que é divulgada nos filmes, o primeiro filme, grande filme de 1958, o de Charleston Heston, é os 10 Mandamentos, lembra dos 10 Mandamentos? Filme... quase 4 horas de filme, fantástico, em 2 partes. Então, o filme até hoje passa por aí. Agora tem os mais modernos, né? Moisés já não é aquele mesmo, meio fraquinho, mas tá bom. Né? Meio estranho, mas aquele lá era o Charleston Heston da época. E o Briner, né? Briner, que eles falam, né? Careca, o Ramsés. Bom, enfim. Vocês lembram daquele fato fantástico quando o povo de Israel saiu do Mar Vermelho e foram para o Egito? Saíram do Egito, foram para o Mar Vermelho. No caminho havia uma nuvem que os cobria. De dia, uma coluna de nuvem. À noite, uma coluna de fogo. Olha aqui, ó. E eles falam o seguinte, aqui, Paulo interpretou. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Onde está isso, pastor? Isso está em Êxodo, capítulo 13. Abra lá. Em Êxodo 13, temos a descrição por Moisés, que quem escreveu Êxodo foi Moisés. Aliás, o Pentateuco, atenção, isso aqui é uma escola bíblica. O Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, quem escreveu foi Moisés. Maurício, quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. É fantástico. Glória a Deus, sabe tudo. É isso aí. Amém? Vamos lá. Depois de Deuteronômio, o que vem, pirata? Não lembra, deixa, é porque pirata ainda é novo, né? É novo. Mas quer ver? O Jean sabe. Josué, fantástico. Isso aí, muito bom. Sucessor de Moisés, isso mesmo. Então vamos lá. Vamos ler a partir do verso 20. Ó, Êxodo 13, 20. Assim partiram de Sucote e acamparam em Arã, à entrada do deserto, e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, olha só, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Então nunca Jeová tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite. Figuradamente, nuvem é aquilo que produz chuva. Nuvem é a palavra, porque a nuvem é chuva. Prova isso, pastor. Isaías 55, abra lá. Aqui vocês aprendem a entender a Bíblia. Isaías 55, olha lá. Olha lá. Aqui, ó. Verso 10, olha aqui, ó. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Então Deus está falando, a palavra que sai da minha boca é que nem chuva. Então as nuvens são os profetas, nuvens são aqueles que carregam a palavra. Então o povo de Israel foi levado pela palavra até o mar. Quando você se batiza, você não vai porque você de empolgação. Você vai porque a palavra te convenceu. A palavra é a nuvem que levou o povo de Israel até o mar. O mar vermelho é figura do batismo. Ora, de dia, a coluna de nuvem os cobria, livrava do mal, e os separava de quem? Do exército, dos soldados de Faraó. Então a nuvem é a palavra que conduz o indivíduo até o batismo.
E o fogo? O fogo é o Espírito Santo. Em Atos 2, desceram línguas de fogo no batismo do Espírito lá em Pentecoste. Ora, o que é fogo na Bíblia? Espírito Santo. É batismo de fogo. João Batista falou em Mateus capítulo 3, ele vos batizará com fogo. O fogo do Espírito. Então, de dia, coluna de nuvem, à noite, o fogo. O indivíduo só vai para o batismo, não porque ele vai de bobeira, desculpa, ele vai porque a palavra o convence e o Espírito o dirige até as águas. E o que acontece no batismo? O que acontece no batismo? O indivíduo morre para o mundo, nasce para Deus. Mas por que o senhor está falando isso? Vou chegar lá. Vocês têm que lembrar desse detalhe. Batismo não é banho d'água na igreja para dizer que se converteu. Muito menos ordenança, porque desde Jesus se batiza, tem que batizar. Não, Senhor. Batismo é uma realidade espiritual. Quando você desce naquelas águas que receberam a oração, olha só, Vanderleia, está lá aquela água, na hora que você ora, ela se transforma numa sepultura. E na hora que você mergulha, fisicamente nada se vê, a não ser o mergulho, mas espiritualmente você está sepultando a velha criatura. E na hora que você sai uma nova criatura. Romanos, capítulo 6, abra lá. Hoje o professor da escola dominical não veio, né? Marcos não veio. O que eu falei? Esqueci. Ó, a memória já não é a mesma. Romanos, capítulo 6. Eu me distraio com vocês. Romanos 6, vamos lá. Glória a Deus. Pelo meu amigo Ricardo Morari, 20 anos juntos, hein? Quase. 18 anos juntos. 18 anos juntos. Fantástico, viu? Isso que você escreveu um post lá no Pinto. É muitos anos atrás, né? Nossa, uns 15 anos. Então você fiz um esboço, não oficialmente na igreja. Amém. Romanos, capítulo 6. Olha aqui, ó. A partir do verso 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então, quem se batiza mergulha na morte de Cristo, porque batismo significa mergulho, imersão, sepultamento. Então, eu mergulho na morte de Jesus. Olha aqui, ó. Para que, como Cristo ressuscitou, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Então, quando você se batiza, você morre para este mundo. Não adianta fugir desse conceito. Batismo é morte e ressurreição. Então você mergulha na morte de Jesus, só que é uma morte santa, porque Jesus não tem pecado. Então na hora que você mergulha no corpo de Jesus espiritualmente, porque ele não tem pecado. Então você troca o teu corpo de pecado com ele. Ele recebe o teu corpo. Olha, quando você se batiza, acontece isso. Atenção, líderes que estão me ouvindo. Quando você mergulha nas águas, você passa o teu corpo de pecado para Jesus, ele vai para a cruz para você naquele momento. Ele te entrega, ele troca com você e te entrega a santidade dele, o corpo dele, porque ele morreu em santidade para nos salvar. Então, conclusão, essa troca acontece no batismo. Então nós somos o que? Sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então o batismo o que é? Novidade de vida. Se é novidade de vida, as coisas velhas ficaram para trás. Começa por aí. Porque se formos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sem batismo não há ressurreição. Mas quem morreu sem batismo? Deus vai julgar. Porque se Ele exige de nós o batismo, agora a pessoa não se batizou, como é que fica? Então esquece. Então não é relevante o batismo. A Bíblia fala, sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas a pessoa crê, acabou. Não é bem assim, eu preguei semana passada sobre predestinação. Se é predestinação, então não vale fé, não vale obediência, não vale santidade, não vale batismo, não vale fruto do Espírito, não vale nada. E é o que pregam as igrejas tradicionais hereges, derivadas de Lutero, que Calvino veio de Lutero e fala em predestinação, que a pessoa nasce para ser salva e fim de conversa. Está errado. A pessoa se converte e tem que perseverar até o
fim. Fala, Vilma, também uma representante dos adventistas entre nós. Fala. Pode falar. Conscientemente. Você tem consciência de tudo isso que eu falei? Então você é batizado, qual o problema? Não, se for assim, eu tenho crentes que já passaram por 5 igrejas, eu vou ter que batizar 5 vezes. Agora, se a pessoa foi católica, é católica, não lembra do batismo, porque ela tinha 5 meses ou 2 meses, aí é bom batizar, porque batismo é consciência. Está lá em Romanos capítulo 3, 1 Pedro 3, abra lá. 1 Pedro, então estou ensinando a Vilma e todos os que estão me ouvindo. 1 Pedro capítulo 3, diz o seguinte, olha aqui, ó, verso 21. 1 Pedro 3, 21. Que também como uma verdadeira figura agora vos salva. Então o batismo salva. Está escrito na Bíblia, está aqui, ó. 1 Pedro 3, 21. Batismo. Não do despojamento da imundícia da carne, que no caso do Velho Testamento seria o quê? A cirurgia da circuncisão. Então não é despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. Batismo é boa consciência para com Deus, Maurício. Boa consciência para com Deus. Olha aqui, ó. Pela ressurreição de Jesus Cristo. Então você entendeu, Vilma? Então a pessoa que não tem essa consciência tem que se batizar. Porque batismo é nova consciência, batismo é novidade de vida, batismo é perdão dos pecados, batismo é lavagem dos pecados. Ora, se lavou os pecados, acabou. Eu não tenho que ficar ruminando o meu pecado do passado. Ai, no mundão, eu saía com todo mundo. Não é bom lembrar. Morreu, passado, morreu. Fala, Maurício. Quando não tem o reconhecimento da trindade no batismo? Como assim? Tem algumas sectas que Batiza só em nome de Jesus. Só em nome de Jesus. Isso. Esse batismo, ele é válido? Até quanto ele é válido? A validade do batismo, Maurício e demais pessoas, a validade do seu batismo é uma coisa que só você e o Espírito Santo podem testificar. Nunca uma pessoa da igreja pode chegar e falar assim, o seu batismo não foi válido, porque o batismo é convencimento no coração. Então, às vezes tem pessoas que se batizam, por exemplo, você vai entrar na congregação cristã, por exemplo, você é obrigado a se batizar de novo. Mas se o teu coração não mandou isso, aquele batismo vai ser um teatro. Batismo tem que ser de dentro para fora. A conversão é de dentro para fora, não é teatral. Tem gente que, por exemplo, está numa igreja, está aqui ouvindo a palavra, não vê a hora de ir embora para comer hambúrguer lá no Big Burger. Tem gente que fica assim na igreja, na missa, no culto. Tem gente que ama tanto que vem aqui e chega primeiro. Que nem a Daniela, chegou primeiro aqui hoje. Porque ama a palavra. Então, tem que nascer no coração o gostar de Jesus, o amar a Jesus e o batismo. Agora, o que ele falou é uma coisa importante. Existe uma seita, não vou falar o nome porque eu tenho muitos amigos lá e cantam muito bem, que pregam em nome, eles falam que é tudo em nome de Jesus. Eles não creem na Trindade, que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles creem que Jesus deixou o céu, Jesus era o Pai, veio para cá, aí Jesus voltou para lá e voltou como Espírito. Então eles batizam só em nome de Jesus. Mas o batismo em nome de Jesus, que se refere a Pedro, em Atos 2,38, é o que? O que Jesus falou. E o que Jesus mandou? Mateus 28, 20, abra lá. No ato, pelo Espírito. Não estou tão mal assim de memória. Porque vocês fazem pergunta, aí me acende a ira de Jeová e eu começo a responder. É isso, gostei. Agora não foi você, mas o Espírito que está em você, que te revelou, filhinho. É isso, é você de Deus, como diz João. Olha só, queridos. Ó, Jesus falou assim, Mateus 28, 18. Chegando-se Jesus falou dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus tem todo o poder. É bom que o diabo saiba que Jesus tem todo o poder. Aí ele falou assim, ide, portanto, ide, verso 19, ensinai, né? Todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu pergunto, qual é o batismo em nome de Jesus? É aquilo que Jesus ensinou, Mateus 28, 19, batiza as nações em nome do Pai, Filho e o Espírito. O Pai opera na
alma. O Espírito, o Filho opera na mente, o Espírito opera no corpo. O homem tem corpo, mente e alma. Desculpa, corpo, mente, que é o Espírito, e alma. A alma é de Deus. As almas são minhas, que é o 18:4. Alma pertence ao Pai. O Pai toma as almas para si depois. O Pai manda as almas. A alma pertence ao Pai. O Espírito, que é a mente, é de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16. E a mente de Cristo combate com a mente maligna de Satanás. O Espírito é dado para vencer o corpo, a carne. Então o Espírito domina a carne. Então o Pai opera na alma. Jesus opera na mente, que a mente de Cristo tem que se formar. E o Espírito Santo opera no corpo. Porque sem o Espírito Santo o cristão não vence a carne. Você não vence o sexo, a lascívia, a prostituição, a droga, o vício, o álcool, a mentira, a ira, tudo não se vence sem o Espírito Santo. O Espírito Santo está lá em Gálatas 5,19. O Espírito Santo é dado para vencer a carne. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. Então nessa guerra é preciso o Espírito Santo. Cristão sem o Espírito Santo não tem vitória, é conversão parcial. Ah, mas eu não tenho Espírito ainda. Busque, porque a Bíblia fala em Lucas capítulo 11, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á. E ele fala, se vós sendo maus, quando o filho pede um peixe, você não é capaz de dar serpente? Quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então Lucas 11 fala do Espírito Santo. Pediu, vai ter o Espírito Santo. Por que eu estou pregando isso? Porque o batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito, porque os três operam no indivíduo. O batismo em nome de Jesus é isso. Agora o pessoal lê parcialmente e fala que o batismo é só em nome de Jesus. Não, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Prova isso, Mateus 28:19. Amém? Entendeu? Então o batismo tem uma característica. Eu tenho que esquecer o que aconteceu. Qual foi o mal de Israel? Qual foi o mal de Israel? Apóstolo Cleus, qual foi o mal de Israel? Eles lembraram o que não devia. Êxodo 16, abra lá. Êxodo 16. Olha lá. Vamos ler Êxodo 16, abra lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Está aqui, ó. Aqui, olha só, a partir do verso, eu vou ler tudo, vai. Partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel, veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito, ou seja, 45 dias que eles tinham saído do Egito. No começo foi maravilhoso. Se vocês leem no capítulo 15, Moisés abriu o mar com a vara, o mar se abriu, o povo de Israel passou em seco. Depois passou todo mundo de madrugada, na hora que estava raiando o sol, os egípcios foram passar, fechou o mar. Moisés bateu de novo, fechou o mar, todos morreram, aí eles estavam do outro lado do mar, e ficaram dançando, cantando, glória a Deus, foi aquela maravilha toda. Aí Miriam cantou, né, o cântico de Miriam, dança e pois, a vitória ganha, o inimigo afogou-se no mar, aquela tal. Isso foi maravilhoso. Aí começaram a caminhar, veio o sol, começou a esquentar a moringa, aí veio a luta, aí verso 2, Êxodo 16, 2, olha só, um capítulo só depois de que saíram do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para esse deserto para matar de fome a toda essa multidão. Ai, o que nós vamos fazer? Ai, pastor, parece que está pior agora que eu me converti. Eu era tão feliz antes, tinha um carro zero, tudo bem que ganhava umas propinas, mas sabe como é que é? Estamos no Brasil, e tudo bem, agora está uma luta. Irmãos, quando eu me converti, antes de me converter, tinha carro do ano,
tinha uma lista com quem eu passava minhas noites na farra. Já entenderam, né? Era uma farra. Ia para lá, desculpa lembrar, ia para lá, ia para cá, tal. Me converti, perdi tudo. Acabou meu dinheiro. Não tinha dinheiro para comer, para sair, para nada. Mas dava glórias. Eu falei, eu vou esquecer o passado para não voltar atrás. Tem gente que não suporta e volta ao passado. O povo de Israel lembrou o passado e não atingiu a terra prometida, porque lembrou o passado, comparou e falou, prefiro lá. Eles esqueceram que eles apanhavam dos egípcios, que eles eram escravos, não tinham liberdade, era um sofrimento. Esqueceram daquela vida, pisavam dia e noite de tijolo, não vivia para si mesmo, era só para o faraó, era essa a vida deles. E no final, por causa de uma tribulação de alguns dias, já estavam pensando no passado. Olha aqui, Números, capítulo 14, abra lá, a mesma história. Olha aqui, ó. Números 14. Ó. Interessante, é a mesma história. Verso 2, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse, se morreremos na terra do Egito, ou se morreremos nesse deserto, e por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Como é que eles iam voltar se o mar fechou? Como é que o crente quer voltar se já passou pelo batismo? Já não é mais deste mundo. Quando você se batiza, você sai deste mundo. E morto não tem memória. O morto não tem memória. Se ele vive lembrando, não se converteu. Se ele não morreu, aí precisa batizar de novo. Tem gente que se batismo é um caixão, Vilma, é um sepultamento. Já viu aqueles casos que a pessoa enterra a outra, a pessoa está viva? Chama-se catalepsia. Então a pessoa está no hospital, a frequência cardíaca entra em bradicardia total, o coração bate 1, 2 vezes cada 10 segundos, então ele bate 20, 30 por minuto, o médico não percebe o pulso. O camarada está morto, eletroencefalo para, então a corrente fica no mínimo, o mínimo de circulação, os membros ficam gelados porque não há circulação geral, a pessoa fica como morta. De repente ele volta, porque dá um estouro elétrico lá, volta tudo, ele volta, só que já foi enterrado muitas vezes. Né? Vocês já ouviram falar no salvo pelo gongo? Na Idade Média, ou nos países britânicos, lá da Grã-Bretanha, era comum a pessoa ser enterrada no fundo do quintal. O que acontece? Por causa da catalepsia, então eles amarravam um dedinho do camarada numa cordinha e saía do caixão, saía da terra e pendurava no sino. Quando o cara acordava, se por acaso acordasse, ele o pessoal, opa, ele está vivo, corre lá, e tirava ele do caixão. O Sérgio Cardoso, em 1969, 70, era um grande ator da televisão. Vocês não lembram, vocês são todos novos, mas ele era um ator. Ele morreu de um problema cerebral, tal, acharam que o derrame ele tinha sido morto e enterraram. Depois, eu não sei que falaram que uma vez ele já tinha tido um problema e que tinha voltado. Aí foram abrir o caixão, ele estava virado assim no caixão, todo unhado o caixão. Ele morreu asfixiado, mas ele voltou. Mas por que eu estou falando isso? Porque tem gente que se converte, mas não morreu. Tem gente que se converte, mas não morreu para o mundo, ele está no passado. Ele precisa morrer de verdade. Talvez morrer de novo no batismo. Definir, eu sou de Jesus e vou batizar, e o batismo vai mudar minha vida. Porque o batismo perdoa o passado e começa uma pessoa nova. Como uma criança novamente nascida. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2. Abra lá. Acho que até os adventistas creem assim, né, Vilma? Creem assim, nos adventistas do 7º dia. Aliás, os adventistas estudam muito a Bíblia. O problema deles é que eles creem que a lei está certa.
E Jesus crucificou a lei, como está lá em 2 Coríntios 3,14. Não sei porque não toca no assunto. Mas um dia o véu vai se tirar. E o sábado vão entender que é figura das coisas espirituais. Nada é literal. Nada é literal. Mas nós vamos brigar agora, que eu quero ouvir uma entre nós. Primeiro, ela vai ficar magoada e vai embora. Não adianta você brigar com as pessoas. Por isso que eu não brigo com você, que não quer me assistir mais. Pode desligar. Por quê? Porque não se convence ninguém. Você consegue mudar o corintiano, fazer ele ficar palmeirense? Consegue fazer um petista se converter à verdade? Não consegue mudar. Religião, política, time de futebol é difícil. Agora, o toque de Deus é diferente. Pode ser mó macumbeiro. Quando Deus fala com ele, muda tudo. Então, ele tem que ouvir a palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Então, é isso que acontece. Que bênção. Oramos por vocês, pela sua mãe, Lucas. Que bom que você está vindo. Glória a Deus, viu? Deus abençoe vocês. Então, amados do Senhor, 1 Pedro 2, verso 1 e 2. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e inveja e todas as murmurações. O que é isso aqui? Coisa do passado. Malícia, inveja, murmuração, fingimento, engano, tudo. Desejai afetuosamente, verso 2. Como meninos novamente nascidos. O que é isso? Conversão. A conversão é nascer de novo como uma criança nasce. Olha aqui, ó. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então a pessoa que nasce de novo, ela tem outra memória. Aquela memória antiga acabou. Eclesiastes, capítulo 9, olha aqui, ó, vamos fazer uma aplicação espiritual para essa passagem, que eu sempre prego como sendo uma situação que prova que o morto não tem, o defunto não anda por aí, como eu sempre prego, o espírito não existe. Tem gente que prega que a pessoa morre e fica andando por aí, isso é heresia, não existe isso. Eclesiastes, capítulo 9, abra lá, vamos ler essa passagem. Olha lá, Eclesiastes 9, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Isso aqui, se você aplicar espiritualmente, a pessoa que se batizou está morta. A memória acabou. Morto não tem memória. Então, o que acontece? A pessoa se converte, aí o vizinho fala, escuta, meu primo, lembra que ele te fez mal? Daí o crente fala, olha, eu não lembro mais nada do mal. Está perdoado. Se Deus não lembra, como é que eu vou lembrar? Acabou. Perdoar é esquecer. Esquece. Ah, mas eu fui maltratado pela minha família. Eu sou crente, mas eu não perdoo. Está errado. Está errado. Eu sei que a marca fica, mas eu tenho que esquecer. Senão aquilo vai me estragar a vida. Porque me traz a uma vida passada que Deus já apagou. A memória ficou entregue ao esquecimento. Abra lá Isaías 43. Vai lá, irmãos. Isaías 43. O que a Bíblia fala? Verso 18. Não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Esqueça. Ai, o pastor me magoou. Ai, eu fui infeliz ali. Ai, porque não sei o que ali. Ah, ou então, ai, quando eu era do mundão, eu tinha carro isso, carro aquilo, eu era de uma boa. Não, esqueçam. Acabou. Deus não vive do passado. Ele só quer saber do futuro. Quem gosta do passado é Satanás, para te acusar. Você fez errado. Você pecou. Ontem você pecou. Não tem mais jeito para você. Isso é coisa do diabo. Deus fala o contrário. Cresça. Seja abençoado. Apareça. Está lá em Filipenses capítulo 3. Abra lá. Estou dando argumentos bíblicos. Estão gostando ou não? Senão a gente para aqui e vai para o show. Show gospel. Porque hoje os crentes adoram show gospel. Mas saber de palavra, difícil.
Ai, como é difícil. É que nem escola. Quem é que gosta de estudar? Nada. Querem bagunça. Se assim é no mundo, quando que dirá dentro da igreja? Que a pessoa se acha salva, não precisa estudar a Bíblia. Está errado. Vamos aprender a palavra. Então, Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3, Paulo falando. O que ele fala em Filipenses? Olha só, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Verso 4, ele dá uma lembrada aqui na vida dele, né? Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, ele diz. Verso 5, Filipenses 3, 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Se era fariseu, era casado. Olha aí, Paulo dá o currículo vitae dele aqui, ó. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Então ele era da lei, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Agora ele se gloria aqui, ó. E na verdade também tenho por perda todas essas coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco. Sabe o que é esterco? Posso falar? É forte. Cocô. Vocês ouvem pior na televisão e... Então eu estou falando. Ele falou assim, olha, eu era hebreu dos hebreus, eu era o tal, mas sabe o que é isso para mim? Esterco. Esterco. Por quê? Para que possa ganhar a Cristo. Esqueça o passado. Olha o que ele fala. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. Então a lei de Jeová está fora do plano. Não é pela lei a justiça, olha aqui, Vilma, mas é pela fé, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos. Então ele fala assim, olha, vou ver se eu vou ser salvo. Ele fala, olha aqui, ó, não que já tenha alcançado. O apóstolo Paulo não se considerava salvo. Olha aqui, ó, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Imagina, Paulo, um grande apóstolo. Eu creio que ele seja o homem que vai ficar do lado de Jesus no céu, eu creio. O verdadeiro substituto de Judas está aqui, o Paulo. Esse homem falava, eu não sou perfeito. Imagine nós no século 21, né? O século do, né? Sabe o que eu estou falando, né? Vamos ver as mensagens. Século 21, o século da mornidão espiritual. O século que a pessoa busca mais a carne do que a Deus. O século que nos enche tanto a cabeça, tanta comunicação, tanta informação, que não dá tempo de você acalmar teu espírito e ouvir a voz de Deus. Mas Paulo fala, ó, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui chamado, também preso por Jesus Cristo. Irmãos, diz Paulo, verso 13, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, olha o que ele faz, e atenção vocês, é o âmago hoje da pregação, uma coisa faço, diz Paulo, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Oh, que coisa linda, esquece, e avançando para as que estão diante de mim, porque Deus é futuro, não é passado, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquece, quero esquecer. As glórias do passado, quero esquecer. As vivências, as aventuras, o sucesso, como também as derrotas, como também as desgraças, como também os embates, os inimigos, aflições. Eu sofri com minha avó, com meu avô. Esqueça, libera, soltar-vos-ão, diz a palavra. Esquece. Paulo fala, não sei se eu alcancei a ressurreição, mas uma coisa eu faço, prossigo para o alvo. Como isso? Esquecendo as coisas que para trás ficam e rumando para as que estão à frente. Olha que coisa linda. Olha, prossigo para o alvo,
pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. Aí ele coletiva tudo, nós todos temos que sentir o mesmo, esquecer o passado, esquecer as coisas malignas, esquecer as coisas da carne e prosseguir. A vida é um eterno crescer. 2 Pedro, capítulo 1, abra lá. Não sei se eu estou acabando. Parece a Dilma falando, né? Não é a Dilma assim, ó, estou acabando. Quer dizer, não estou acabando, mas eu estou acabando. Eu gosto dessas coisas. 2 Pedro 1. Olha aqui, ó. Coisa linda, olha aqui, ó. Olha que coisa linda. Vamos ler a partir do verso 3, vai. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida, então Jesus nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele também nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, verso 5, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai. Agora sim, olha que coisa linda. Acrescentai, cresça, acrescentai a vossa fé, porque tudo começa pela fé, a virtude. E a virtude acrescenta o conhecimento, a ciência. E a ciência, a temperança. Acrescenta a temperança, a paciência. E depois da paciência acrescenta a piedade, e acrescenta a piedade a fraternidade, e a fraternidade acrescenta o amor, porque se em vós houverem e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a tua intimidade, que é o conhecimento, vai acontecer. Que maravilha! Pois aquele em que não há estas coisas é cego. Então, se você não tem essa visão, existe uma cegueira espiritual. Nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Quando é o dia da purificação dos antigos pecados? Batismo. Ruim é aquele que esquece do dia do seu batismo. O batismo é o marco do teu nascimento. Quando eu esqueço do batismo, eu começo a pecar. Quando eu lembro da purificação, eu falo, eu quero crescer no conhecimento, na graça, na virtude, na pureza, na fraternidade, no amor. Acrescentai, acrescentai, crescer. Portanto, meus amados, verso 10, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Olha que coisa linda! E porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus quer pôr vocês no céu. Jesus quer pôr você que me ouve no céu. A turma não acredita. E Jesus falou isso, que será que haveria fé na terra quando o Filho do Homem voltasse? Hoje ninguém crê nem em Jesus, quanto mais a volta dele. Em 1998, há 20 anos atrás, nós fizemos um trabalho na Zona Leste, na antiga IEFA, lá na Celso Garcia, na frente da pizzaria Vera Cruz, que era o antigo Cine Aladim, e pusemos 2.000 pessoas lá, jovens. Era o louvorzão dos jovens, do sábado. Aí fizemos um trabalho na rua, o Betão fez comigo, entrevistando pessoas, se elas criam em Nostradamus ou em Jesus, há 20 anos atrás. Adivinha quem ganhou? Nostradamus de 80%, 80 a 20. Nostradamus há 20 anos. Hoje, se fizer isso, acho que dá 99% do Nostradamus. Por quê? Porque o mundo não crê mais nada. O mundo jaz no maligno. Tá, irmãos? Então, queridos, mas nós não. Você tomou uma decisão. Eu quero mudar de vida. Então, a partir de hoje, esqueça as coisas passadas. Porque, afinal de contas, o que tem de bom nesse mundo? Me dê um argumento. Dinheiro é bom? Dinheiro é bom. Com dinheiro eu compro as coisas. Tenho uma vida tranquila. Mas, para você ter dinheiro em abundância, a grande parte da população está ganhando pouco, suando, para que chegue o dinheiro com o sangue dos pobres na mão dos ricos. Pode ver isso. A injustiça do dinheiro é muito forte.
trabalhador bate a tarefa no dia para ganhar o que muitas vezes um político ganha em uma hora. Ele passa dias para ganhar, meses. Então o dinheiro é injusto. O dinheiro é injusto. O que mais? E o sexo? O sexo é bom, pastor. É bom fora do casamento. Não é por causa do sexo fora do casamento que nós estamos cheios de aleijões nesse mundo? De aidéticos? De sodomitas? De problemáticos? De prostitutas? Meninas aí jogadas, drogadas, perdidas? Famílias destruídas por causa do sexo? Me dá um argumento do que é bom neste mundo? Temos que esquecer este mundo. Esquece o mundo. A gente tenta experimentar o mundo, mas não adianta, não tem nada de bom. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, diz a Bíblia. Não ameis. Por quê? Não posso amar, eu tenho que estar no mundo, mas não amar o mundo. Eu tenho que amar a Jesus. Isso só acontece se você começar a comer essa palavra, bebê-la, amá-la, guardá-la, vivê-la, crescer, e Deus vai te dar abundância de vida aqui e no século vindouro, a vida eterna. Você nunca mais vai morrer. Vale a pena, hein? Nem que fosse para sofrer eternamente aqui, vale a pena. Mas não é. Jesus falou que neste tempo você já vai ter 100 vezes mais tudo. Lá em Marcos 10 ele fala assim, não há ninguém que tendo deixado casa, irmãos, irmãs, família, não é que é deixar ir embora, deixar de lado, o coração desprendeu-se e viver no reino, não há ninguém que não receba já neste tempo presente 100 vezes mais, em campos, em casas, em irmãos, irmãs, e no século futuro, a vida eterna. Amém, irmãos? Então, o que eu quero dizer para você, se há problema de pensamento, você não consegue esquecer o passado, saiba que Jesus já esqueceu do teu passado. Hebreus, capítulo 10, estou acabando, abra lá. Me vem na mente, eu não posso esquecer de ler, porque Deus falou. Não é verdade? Está aqui, ó. Hebreus 10, verso 15. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, pelo Espírito. E acrescenta, jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Deus não lembra mais do teu passado, por que você vai lembrar? Por que você vai remoer isso que está te atormentando, te oprimindo, trazendo infelicidade? Esquece o passado. Olha aqui, ó. Ora, onde há remissão dos pecados, não há mais oblação pelo pecado. Coisa linda. Olha aí, ó. Está aqui, ó. Em Hebreus 8, agora eu lembrei outro texto bom. Hebreus 8, abra lá. Olha aqui. Olha essa aqui. Fantástico. Porque serei misericordioso, verso 12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Deus esqueceu o que você fez de mal. Prostituição, aborto, droga, pecado, xingou, brigou, matou. Acabou. Está escrito. Dizendo, verso 13, novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Acabou a lei do Velho Testamento, Vilma. Acabou. Então os adventistas e os testemunhos de Jeová estão errados em seguir a lei do Velho Testamento, porque o novo concerto foi posto no coração e não na lei das tábuas. Está escrito aqui, que está velho, venceu, tudo novo, eis que farei coisa nova, diz o Senhor. Esquece o passado, levantou de manhã, tudo que é mal sai da minha vida, em nome de Jesus. Começa tudo novo. Mas hoje vai dar problemas. Basta cada dia o seu mal. O de ontem acabou. O de amanhã é problema de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Hoje é o dia que você vai viver a vida de Deus na tua vida. Amém, queridos? Amém? Glória a Jesus. Está clara a palavra? Que Deus abençoe os irmãos poderosamente. Em nome de Jesus. Alguma dúvida? Estou louco para perguntas bem difíceis, assim, para arrebentar. Eu gosto de briga. Vamos lá. Falem. Dúvidas.
Fala, Vinícius, fala. É que eu estou tentando achar aqui, o senhor falou quando o pessoal saiu do Egito, eles murmuravam, né? Qual foi o versículo? Isso está em Números 14, Êxodo 16, Êxodo 18, vai embora. Números 14, número 16, é uma murmuração só. Até uma hora que Jeová não aguenta, manda a serpente e matou 25 mil. Abriu a terra e engoliu mais 20 mil. Terrível. Tiveram que fazer uma serpente de metal para salvar a turma. Porque se não fosse levantada aquela serpente, todo mundo ia morrer picado. Você vê como Jeová era bonzinho. É por causa da murmuração, né? Murmuração. A murmuração traz grande maldição, trouxe para Israel e traz para o crente hoje. Jesus fala lá em João capítulo 6, não murmureis entre vós. E em Tiago capítulo 5 ele fala, muitos murmuram, é doença espiritual. A murmuração é doença espiritual, mas a gente tem que vencer. Nós temos que dar glória por tudo. Glória a Deus por tudo. Acabou a comida, glória a Deus. Estou sem dinheiro, glória a Deus. Quebrou o carro, glória a Deus. Perdi o ônibus, glória a Deus. Pegou chuva, glória a Deus. Está resfriado, glória a Deus. Mas está ruim a coisa, glória a Deus. Esse é o Espírito de Cristo. Dá para ligar outra pessoa que fala, se alguém quiser amar a vida, que feche. Isso. Quem amar a sua vida, perder lá. Aquele que quer achar a sua vida, perder lá. Aquele que quer salvar a sua vida, vai perder. É o contrário. Agora, fechar a sua boca é o seguinte, o poder da vida está na boca. Provérbios 18. A vida e a morte estão no poder da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto. É isso mesmo. Então, eu já preguei aqui, o poder da boca. Quando a gente glorifica, Deus abre a porta. Porque o diabo não pode ser glorificado quando você glorifica a Deus, pelo mal que acontece. Então, o diabo faz o mal para você. Aí você glorifica a Deus, você tira a honra de Satanás, você põe na mão de Deus, mesmo pelo mal. Aí o mal acaba. O que o diabo quer é tirar de você murmuração. Então ele faz o mal para você. Entendeu? Quando ele faz o mal, você fala o quê? Ah, que desgraça, porcaria, tal. Aí o diabo fala, opa, vou dançar aqui. Ei, tá gostoso. Agora quando você fala glória, glória a Deus, obrigado Jesus pela ardente prova, o diabo fala, deixa eu ir embora, este homem não é meu, essa mulher não é minha. Os anjos vão me acabar aqui agora, deixa eu ir embora. Quando você glorifica a Deus, você põe para fora as trevas. Está em apuro da glória a Deus. Já vive muito isso. Os demônios que eu peguei em pronto-socorro não saíam. Eu falei, vou dar glória a Deus. Seja o que Deus quiser. Saiu em nome de Jesus. Da glória. Uma vez fui pregar em Pariquera, muitos anos atrás. E tinha umas estradas lá de terra. Pariquera é perto de Registro, lá no Vale do Iguape, Rio Ribeira de Iguape, ali perto de Cananéia, Registro, aquela região, Miracatu, lembra ali? Não conhece, né? Então, glória a Deus. Bom, tem cheio de banana ali, a região de banana, conhece, né? Aquela região. Jacupiranga, aquela região, caminho para Eldorado, caminho do sul. E eu fui lá, e fui pregar numa igreja, caiu uma chuva, quase cai a igreja, eu falei, meu Deus. Aí eu estava sem carro, porque eu estava no hospital operando ali naquela região, e não tinha carro, eu ia a pé, tudo que eu tenho da cidade pequena, eu não fui de carro. E aí o que aconteceu? Aí um irmãozinho me deu carona com a perua, eu vou levar o senhor até o hospital, ficava uns 10 quilômetros da igreja do hospital. Eu falei, tá bom. Aí fomos indo, eu, ele e mais 2 irmãos, na perua. Aí a perua entrou no barro assim, em calor, 11 horas da noite, uma chuva, não tinha mais nada, só tinha casas assim, de sítio, né? Falei, meu Deus, e agora? Vai ficar parado isso aqui. Aí a perua começou a parar, falei, dá glória, glória. A perua, irmãos, uma mão foi tirando a perua assim, a bicha começou a andar. Espiritual, dando glória a Deus. Ah, mas o senhor é radical muito mais do que você imagina. Verdade. Outra, fui pregar uma vez na Igreja Batista da Lapa, pastor Davi Clava. Preguei lá para os jovens. Na época do álcool, na década de 90, para quem não sabe, o álcool estava em alta. E tinha dia que acabava o álcool, sábado e domingo não tinha combustível. Lembra disso? Como eu morava em São Bernardo, eu tinha igreja no ABC, e rodava o São Paulo todo com meu escorte.
Aí sem álcool, eu não pus álcool. Cheguei em São Paulo, preguei, perdi a hora do posto, acabou. Fui caminhando pela fé. Peguei o minhocão, pela fé, que aconteceu? Acabou o álcool, o carro, prum, prum. E o Betão estava comigo. Falei, Betão, glória a Deus, ele falou, glória, 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 o carro, até São Bernardo. Acredite, se quiser. Então, é o que? São as experiências com a glorificação, não com a murmuração. São experiências fantásticas, sobrenaturais. Isso só vivencia quem tem conexão com Deus. Ah, mas como é que faz para ficar assim? Vem cá, vem aqui toda quinta-feira que você fica assim. Esses aqui não conseguem, são viciados em ler Newton. Vem de longe. Não, em Jesus, vocês são viciados em Jesus. Porque se eu passar, vocês assumem aqui, para pregar aqui. Pastora Cláudia, você é uma pregadora, além de ministra, junto com seu marido. Pastor Eduardo, tem vários pastores aqui, apóstolo. Mas aqui tem a igreja dele, né? Tem a igreja dele, uma bênção. Diga glória a Deus! Amém, vamos ficar de pé.